Bom, vamos dar início então à nossa reunião com a leitura sobre o livro de Esparta-Mufo no dia 28 de maio de 2006. Tive grande alegria e conforto no teu amor. Filémon 1:7. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 22, 37 a 39. Que Jesus Cristo esteja conosco, agora e sempre. Há no Evangelho um sentido íntimo que nenhum de nós deve esquecer. É o da alegria por estarmos vivenciando uma experiência importante como a da elevação. Cada um de nós, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos problemas que carrega consigo mesmo, lembre-se sempre de que o projeto eterno de elevação da criatura não pode ser esquecido em momento algum. Ai de nós que assim o façamos. Se agirmos desse modo, estaremos como que voltados para o lado obscuro da vida. Não veremos alegria no sol nascente, tampouco veremos o equilíbrio das forças quando o sol se põe. Busquemos fazer da nossa existência um contínuo grupo de trabalho em torno da felicidade e da paz. Busquemos na alegria de servir ao próximo com Jesus a força necessária para caminhar a despeito de qualquer dificuldade. Lutas, problemas, angústias existem para o homem não espírita, para o homem não cristão. Para estes existem sim trabalhos de orientação, forças de energia, caminhos na direção do equilíbrio, enfim, energias para vivenciar o bem. Lembremos desse modo que todos os que estamos nesta casa guardamos no coração a mensagem do Evangelho todos os 7 dias da semana, cabendo a nós conservar o coração atento para a sua prática. E para praticar o Evangelho, nada melhor do que a alegria de viver. Que Deus ajude e abençoe a todos vocês, trazendo muita paz para o coração de cada um. Um abraço do Evo para todos, muita paz. Mensagem psicofônica recebida pelo médium Altino, Cária Cine Pampino, em 22 de 6 de 2005, no céu de Rio de Janeiro. Então vamos passar a nossa fé. Bondoso Deus, nosso Pai de amor, de misericórdia, de luz, de alegria e de bondade. Jesus, divino médico de nossas almas, doce companheiro, amigos espirituais que nos acompanham neste momento, resta-nos tão somente, Senhor, agradecer-vos a bênção deste momento em que aqui estamos, restaurando as nossas energias físicas e espirituais sob a bênção de Jesus, momento em que, Senhor, todos confiamos no seu amor, na fé que comove as nossas almas, na reparação dos nossos erros, para que possamos nos tornar cada dia mais perfeitos, melhores hoje do que somos, melhores amanhã do que somos hoje, abastecendo no Senhor, nesta fonte segura e firme, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que traz para nós esperanças e alegria em nosso coração. Nós te agradecemos a bênção dessas palavras de vida e de luz, que vem reconfortar-nos e animar-nos, Senhor, para que possamos prosseguir na nossa carreira evolutiva. Por tudo isso, Senhor da luz, nós te pedimos e te agradecemos na bênção dessa hora. Esteja conosco, hoje, agora, por todo sempre. E assim seja, graças a Deus, nós te damos. Amém. Meus irmãos, boa noite a todos. Gustavo me conhece, ele já foi lá para baixar o volume, senão eu vou cansar os ouvidos. Mas é muito prazeroso para nós estarmos na noite de hoje aqui, reunidos com tantos amigos, com tantos irmãos. Bom estarmos aqui. Esse texto, antes de entrarmos no tema que vamos abordar na noite, oferecido pela casa, ontem estávamos vindo para Itaperuna,
Uma das primeiras coisas que eu falei com o meu companheiro Manel, a beleza da lua na noite de hoje. Vocês devem ter reparado. Precisamos notar, como diz aqui o companheiro espiritual, um pouco mais as belezas de Deus, né? Às vezes ficamos fechados a noticiários de jornal, a corrupção, a tragédias, e ficamos com o nosso psiquismo na faixa vibratória negativa, pessimista, e apesar de sermos espiritistas, achamos que a lei de evolução dorme, que Deus dorme. Por mais que sejamos preguiçosos nesse auxílio às leis evolutivas, elas nos impulsionam. Pode puxar o freio de mão, que não tem jeito de deter a marcha do progresso. Então procuremos mais no nosso dia a dia reparar as coisas belas da vida, boas da vida, que nos transmite coisas positivas, coisas elevadas, coisas que realmente trazem Deus para dentro de nós. Façamos isso. Mas o motivo da noite de hoje, vamos falar de falsos profetas da erraticidade. Reparem, meus irmãos, que está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, começando ali naquelas passagens que estão no Evangelho de Lucas, Mateus e Marcos, onde Jesus faz aquela colocação a respeito de como vamos conhecer os verdadeiros profetas, aqueles que vêm trazer a tua palavra, mas que vivenciam a tua palavra, dizendo da importância de analisarmos os frutos das árvores. Todos nós somos árvores do Cristo, umas um tanto quanto dorminhocas, outras dando frutos pequeninos, outros já dando frutos maiores. Um dia todos nós iremos dar frutos maiores, mas nós vamos ficar em cima do item 10 e 11, que são os dois últimos itens deste capítulo. O 10, a inspiração, a mensagem foi ditada pelo Espírito Erasto, discípulo de Paulo, e a última pelo Espírito São Luís. Reparem, meus irmãos, que para antes de entrarmos na síntese da colocação de Erasto, só porque vamos respeitar às vezes alguns companheiros recém-chegados ao Espiritismo, falsos profetas é fácil de se entender. Agora, o termo erraticidade talvez para alguns não. Erraticidade significa o que, segundo a doutrina espírita? É uma questão de tempo. É o período pelo qual o espírito está desencarnado. Quando o espírito desencarna, ele está na erraticidade, independente do tempo que ele fique na erraticidade. E a erraticidade não é o lugar onde ele está, nem a forma de que ele está, mas o tempo que ele vai ficar. Seja na colônia, seja na zona infernal, seja no umbral, seja no meio de nós, não importa, está desencarnado, ele está na erraticidade. E a erraticidade está intimamente ligada à condição do espírito. Os espíritos que estão na erraticidade são chamados espíritos errantes. Espíritos errantes são todos os espíritos que não atingiram a perfeição. Os espíritos puros, os espíritos celestes, os espíritos da primeira ordem, classe única, como diz o Evangelho, o livro dos Espíritos, não estão sujeitos. Isso não quer dizer que não reencarnam. Eles não estão sujeitos a reencarnar como uma questão de prova ou expiação. A reencarnação destes espíritos se dá através de missão. Jesus é o nosso maior exemplo. Espíritos primitivos, espíritos imperfeitos que somos nós, espíritos regenerados que estamos chegando lá, espíritos felizes, todos esses espíritos são errantes. Deu para nós entendermos, né? Vamos à frente. Passa, menina. Fecha o nosso. Ah, tá. Obrigado, Gustavo. Vamos fechar o nó. Aqui está. Começamos aí com o Erasto. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que aparentando amor e caridade semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios aceitem, e para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem maior peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que
só com muito respeito os homens pronunciam. Reparem, meus irmãos, que o Espiritismo criou o termo mediunidade. A doutrina espírita criou o termo médium, o termo espírita e o termo mediunidade, entre outros termos. Mas não criou o fenômeno. O fenômeno que damos o nome de mediúnico, que é o fenômeno, a relação do mundo físico com o mundo extrafísico, existe desde quando o princípio inteligente encarna na Terra. Desde o mundo primitivo, há 1,5 milhão de anos atrás, quando os espíritos começaram a encarnar nessa escola planetária, já existia o fenômeno mediúnico. Os homens primitivos tinham a percepção dos chamados deuses. Eles cultuavam os deuses, eles cultuavam os seus entes desencarnados através de rituais. Então não foi o Espiritismo que criou a mediunidade. Sabemos que desde quando a mediunidade existia também muita ignorância a respeito do assunto. Vários povos tratavam a mediunidade, porque a mediunidade, este dom, ele não é exclusivo dos espiritistas, ele é de todos. Todos os homens são médios, mais ou menos médios. Isso não quer dizer que estão aptos a participar de uma reunião mediúnica, seja com psicofonia, psicografia e etc. É preciso ter um quinhão a mais desse dom. Mas todos nós somos capazes de sonhar, e na hora de dormir, o que chamamos de sonho, por muitas das vezes estamos em contato com o mundo espiritual devido ao desprendimento nosso. A nossa relação maior com o mundo espiritual está no momento do sono. Por isso somos médios. Todos nós somos capazes de chegar em um lugar e sentir a psicosfera positiva ou negativa, de chegar e falar, mas como está gostoso estar aqui, como está prazeroso estar aqui. Quando Gustavo puxou o último hino, todos os hinos são lindos, o do Tim Vanessa principalmente, mas esse último hino, que eu não me lembro quem é o compositor, cada hino toca a gente de uma maneira diferente. Quando ele tocou o primeiro acorde, eu me senti nos braços de Deus. E eu tenho certeza que cada um de vocês se sentem nos braços do Criador, dependendo de certos momentos dentro da casa espírita. Toca a nossa intimidade. Isso é mediunidade. É a nossa capacidade de perceber aquilo que não vemos, sentimos. E Jesus, antes um pouco do Cristo, Moisés, ao ver a ignorância do povo e a maneira equivocada, fruto dessa ignorância, que a mediunidade era trabalhada, ele coloca em Deuteronômio uma proibição da mediunidade. A mediunidade era usada para todos os fins, de menos a elevação do homem, até previsão de guerra, para fazer mal às pessoas. Então Moisés, com a sua autoridade, diz: a partir de hoje não há mais evocação dos mortos. Mas vem o Cristo e vem nos mostrar que o problema não era a mediunidade, sim o atraso da humanidade até então. E vem nos dar alguns exemplos do fenômeno mediúnico. Ele, médium por excelência, talvez o maior dos exemplos, aquela aparição, a transfiguração no Monte Tabor com Elias e Moisés, entre tantos outros fenômenos. Sabemos que todos os profetas eram grandes médios de efeitos, principalmente físicos, porque nós naquela época precisávamos ser tocados pelos sentidos, e sentidos assim do olhar, do ver, do tocar. Não tínhamos percepção da questão moral. Hoje somos levados pelo conhecimento. Naquela época éramos levados pelos fenômenos. Moisés arrastou milhares, milhões de pessoas porque realizava aquilo que se chamava de maravilhoso, sobrenatural. Elias, com a passagem lá dos profetas de Baal, fazia com que o fogo vinha dos céus. Aquilo as pessoas ficavam assim. Há pouco tempo atrás, no próprio movimento espírita, nós tínhamos médios que, para quem não tinha conhecimento do fenômeno mediúnico, chamaria ele de mágico. O caso de Peixotinho. Quase toda a casa espírita tinha um grande médium de efeito físico. Porém, o momento é outro. Já não temos quase mais médium de efeitos físicos. A mediunidade está caminhando para a mediunidade intuitiva. Até a mediunidade mecânica e semimecânica já não temos quase mais registros dela, a não ser de médiuns já mais experientes. Então Jesus, ele vem revelar os falsos cristos e os falsos profetas encarnados. Erasto já vem nos dar a afirmação dos falsos cristos, falsos profetas,
desencarnados que estão na erraticidade. Nós tínhamos antigamente a concepção de que as mazelas da alma estavam na carne. Todas as vicissitudes humanas, uma vez desencarnando, ficavam no corpo. O corpo glorioso seguia. Existem algumas doutrinas que defendem esse pensamento até os dias de hoje. Em matéria de espiritismo, nós sabemos que o corpo nada mais é que uma vestimenta. Todas as mazelas da alma, todas as virtudes da alma vão com ela em condição de espírito. O fenômeno da desencarnação não faz ninguém melhorar. O que faz alguém melhorar são as oportunidades múltiplas que a convivência, quando encarnado, dá a cada um de nós de melhorar. Seja com a família, seja na casa espírita, seja no trabalho, na via pública, ou seja, aonde estivermos, são oportunidades de evolução. Desencarnou por si só, a partir de hoje ele se tornou bom. Talvez, se ele já tenha reconhecido, às vezes, o processo de enfermidade que o levou ao desencarne, foi um momento de reflexão sobre a vida e ele já despertou no arrependimento, já é um bom sinal, mas terá que trabalhar certos valores que ficaram para trás. Então, quando a pessoa vinha, às vezes, meus irmãos, trazer uma mensagem, visto que é importante nós entendermos que doutrina espírita nasceu a partir da publicação do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Ainda um tanto quanto incompleta, porque faltavam 4 livros para serem codificados e a metade do Livro dos Espíritos, porque a outra metade do Livro dos Espíritos viria na segunda edição. Mas, mesmo naquela data da publicação da primeira edição, já tínhamos registros de casas espiritualistas em Salvador. Porque toda casa espírita, ela é espiritualista, mas nem toda casa espiritualista ou doutrina é espírita. E no Brasil não foi diferente. Mesmo depois da codificação concluída com o céu e o inferno, mesmo depois do desencarne de Kardec, da continuidade do trabalho de Leon Denis, entre outros colaboradores, há pouco tempos atrás e até os dias atuais, eu afirmo, existem muitas casas que se reúnem e colocam na sua fachada Casa Espírita Fulano de Tal, mas realizam as reuniões de acordo com o pensamento delas e não de acordo com os pensamentos, com os moldes que estão na codificação. Talvez porque, entre outros fatores, a relação da FEB, das federativas, não é a mesma do Vaticano, por exemplo, com as suas arquidioceses e igrejas e etc. Eu não conheço muito bem a hierarquia da igreja. Cada uma, às vezes, tem o direito de fazer o espiritismo à moda da casa. E, às vezes, até os dias atuais, pessoas vão para uma sessão mediúnica sem o mínimo conhecimento de mediunidade. Para chegarmos num pronto de socorro e atendermos uma pessoa doente ou acidentada, precisamos antes passar por uma faculdade, ou de medicina ou de enfermagem, pelo menos. Para entrarmos num tribunal do júri, para defender alguém à frente de um juiz, temos que ter a formação jurídica. E assim vai, para construir um prédio, conhecimento de engenharia civil. Para estar numa reunião mediúnica e trabalhar, mesmo que seja como principalmente doutrinador, até mesmo do ano fluido, dirigente de reunião, precisamos ter conhecimento básico de mediunidade, de doutrina dos espíritos. Porque até os dias atuais, 150 anos de doutrina, um pouco mais, algumas obras atingindo quase 160, existem muitas casas espíritas que fazem reuniões mediúnicas com um molde de reunião, com rituais, com atividades, formas totalmente contraditórias. Aí que vem Kardec dizer, na introdução do Livro dos Médiuns, está lá na primeira parte do Livro dos Médiuns, antes do primeiro capítulo, introdução. Muitas das pessoas que adentram uma casa espírita pela primeira vez, às vezes são surpreendidos por pessoas que não têm conhecimento doutrinário, a reunião não é séria, é uma reunião frívola, e aquelas pessoas saem dali criticando o que viram e com muita razão,
levando um pensamento equivocado da doutrina. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Abrimos uma casa, colocamos na fachada centro espírita. A pessoa vem aqui dentro, assiste uma reunião, e aqui tem um monte de rituais, às vezes imagens, às vezes determinado tipo de vestimenta. Existem casas espíritas que proíbem a música na abertura da reunião. Eu não encontro muito sentido nisso, mas a pessoa se vê no direito de achar que não deve, porque a música atrapalharia o trabalho, seja ele qual for. Então existe uma série de situações que encontramos no movimento espírita. Ele vai levar uma ideia falsa da doutrina. Talvez a doutrina não terá a chance novamente dele entrar no centro para conhecer a doutrina como ela é. Até os dias atuais, meus irmãos, nós vemos coisas no movimento espírita que são de espantar. Por quê? Falta de conhecimento. De vez em quando encontramos companheiros que dizem: não, eu tenho dom mediúnico, eu não preciso de estudar. Existem pessoas que falam: não, Kardec estava equivocado, Kardec está superado, Kardec foi importante lá no final do século XIX. Hoje os valores são outros, nós evoluímos. Nós temos vendo, meus irmãos, até companheiros de um grande intelecto, de um grande conhecimento doutrinário, que por muitas das vezes caem num processo de fascinação e resolve fazer a doutrina segundo o entendimento dele e totalmente contrário àquilo que está lá no alicerce do grande edifício. Em matéria de mediunidade, jamais deveremos abandonar o manual prático do conhecimento mediúnico, que se chama Livro dos Médiuns. Temos outras obras? Temos obras que são verdadeiros tratados de espiritualidade, consciência, evolução em dois mundos. Nós temos obras, Mecanismo da Mediunidade. Nós temos uma obra que talvez seja a maior de todas no campo da doutrinação dos nossos irmãos infelizes, que se chama Diálogo com as Sombras. Nós temos Manuel Filomeno de Miranda, de dar reuniões mediúnicas. Nós temos uma infinidade de obras, mas em primeiro lugar é preciso ir na fonte maior, que se chama Livro dos Médiuns. Então Erasto nos alerta para essa questão de termos, eles vêm com nomes que respeitamos. Quando Kardec, a partir de 58, funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele recebe comunicações de todo tipo, e abusavam demais na época de nomes como Jesus, Maria, Santo Agostinho, Paulo, Erasto, São Luís, entre outras entidades. Porque até os dias de hoje nós nos preocupamos com os nomes, tendo pouca atenção com o conteúdo. Às vezes o companheiro na reunião mediúnica, quando a mensagem ele começa a falar, o dirigente da reunião já logo fala: mas qual é o seu nome? E o Livro dos Médiuns vem falar para nós que o nome menos importa. E nós estamos ainda preocupados com os nomes, e às vezes com os ouvidos e com os olhos fechados para o conteúdo. Então Kardec deixou no final do Livro dos Médiuns uma parte chamada Dissertações Espíritas, que é esse último capítulo, e ele trata dentro de Dissertações Espíritas de um item chamado Comunicações Apócrifas, que são comunicações que quem assina o conteúdo não está de acordo. Uma assinatura de Jesus, mas não tem conteúdo à altura da linguagem de Jesus. Hoje, nos dias atuais, quem são os nomes que mais sofrem com as mistificações, com as comunicações apócrifas? Adolfo Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, o Chico ainda não, Eurípides Bassanufo. Esses são esses nomes que, quando eles são ditados numa reunião, nós bloqueamos a razão. Ficamos temerosos de levar ao crivo da razão tão pedido pela espiritualidade. Vamos à frente, não tem muita coisa para falar. Repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos. Meus irmãos, isso é perigoso. Diz Kardec no Livro dos Médiuns que os espíritos superiores, eles não vêm preocupados com o meu, com o seu, com o nosso problema individual. Eles vêm a serviço de todos. Eles não vêm como conselheiros exclusivos.
Se estamos num planeta onde 23 bilhões formam a totalidade de encarnados e desencarnados, 7 bilhões são encarnados, imagine quantos espíritos superiores estão em serviço na Terra. Imagine se esses espíritos superiores viessem ser conselheiros de cada um desses 7 bilhões. Não dariam conta jamais. É mais ou menos a conta dos médicos que estão lá no Haiti. É um médico para cada 100 mil habitantes. Talvez daria mais. Então, os espíritos superiores, eles não são conselheiros exclusivos. Os espíritos superiores, eles não vêm trazer aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Por muitas das vezes, os espíritos enganadores, eles sabem das nossas fragilidades e eles vêm trazer um recado em cima daquilo que mais está nos machucando naquele momento e criam um vínculo de intimidade conosco que nós fechamos, jogamos uma cortina sobre a razão. Aí, meus irmãos, depois desse vínculo, a coisa fica difícil de se romper. Aquele companheiro fica tão ligado àqueles ensinamentos que, por mais que os companheiros da casa espírita chamem a atenção dele, ele até afasta da casa espírita, se continuar, ficar dizendo para ele que as mensagens não são coerentes à superioridade que o espírito diz que tem. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor seus homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exageros, louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sediosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que traz caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre nesses casos motivo legítimo de suspeição. O livro dos médiuns tem um item, um capítulo, que Kardec deu o nome de identidade dos espíritos. E ali Kardec, perguntando à espiritualidade quais formas poderiam ser utilizadas, características, para que pudéssemos ver a superioridade ou a inferioridade de um espírito, e entre outras coisas, ele colocou, os espíritos colocaram para o mestre Leonês: o espírito superior não dá ordem, espírito superior não manda, espírito superior orienta. Agora, se aquele grupo não quiser seguir sua orientação, ele não obriga, ele se afasta. Espírito superior não enche, não elogia trabalhador. Espírito superior não envaidece trabalhador, porque ele sabe que isso é perigosíssimo. Imagine um grupo de trabalho, na reunião de departamento, o mentor da casa vem e fala assim: Gustavo, na música não tem igual a você. Se você se afastar dessa casa, não tem outro. Eu nunca vi no movimento espírita alguém que tratasse a música como você. Lúcia, trabalhadora como você, é difícil encontrar no movimento. Quer dizer, vai irrigar o que em nós? Orgulho. E eles sabem que o orgulho e o egoísmo são os maiores algozes, são os maiores obstáculos ao nosso crescimento espiritual. Se espírito vem, meus irmãos, nutrir vaidade no trabalhador, tome cuidado. Os espíritos superiores, eles trazem orientação à coletividade no campo da disciplina, da fidelidade doutrinária, de cada vez mais demonstrar para nós como devemos buscar a harmonia de pensamentos, a unidade de vista, o respeito entre um e outro. Essa é a linguagem dos espíritos superiores. Os espíritos superiores não falam de futuro, dando exatidão em datas. Outra colocação que foi dada pela espiritualidade a Kardec. Vejamos que talvez seja a maior revelação de toda a história da humanidade, recebida por João Evangelista em Patmos, que veio depois de se formar o Apocalipse, o livro do Apocalipse. Ali não existe nenhuma data. Por que não tem data, meus irmãos? Porque os espíritos superiores, eles não conhecem, eles não sabem quando e aonde e como vai acontecer as situações futuras. Só Deus tem a onisciência. Ele sabe que futuro depende do trabalho de cada um de nós.
da disposição de cada um de nós. Por muitas das vezes eles têm até a intuição que algo vai acontecer, mas como, aonde, com quem, não. Agora, se traz afirmando algo, datando algo, vamos ter cuidado. Vamos para o seguinte: estais certos que igualmente, de quando em quando, uma verdade tem que ser revelada aos homens, e por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de méritos também sérios, e nós tais quais, com exclusão de outros. Nós vamos acelerar porque a hora está voando. Isso se chama, meus irmãos, universalidade dos ensinamentos dos Espíritos. Quando a doutrina espírita veio, ela iniciou aquele movimento ali na França, mas rapidamente aquilo se expandiu para diversos pontos dos continentes do planeta. Porque se é verdade, a verdade não vai vir só para os espíritas. Existe médio também na Igreja Católica, às vezes é um ministro da Eucaristia, às vezes é um padre, às vezes é um bispo, às vezes é um papa. E essa verdade vai vir também através da sua faculdade mediúnica. Às vezes tem um monsenhor, às vezes tem na igreja evangélica, protestante, os pastores, grandes médios. Essa verdade virá também através desses companheiros, porque todos são filhos de Deus. Jesus afirmou certa vez que o sol brilha sobre o justo, mas também sobre o injusto, porque ele entende que o injusto de agora será o perfeito de amanhã. Ninguém falirá, ninguém está entregue ao fracasso eterno, ao sofrimento eterno. Então, se o grupo dizer assim, veio essa informação na nossa reunião mediúnica, uma coisa que chamou a atenção de todo o movimento, só veio para aquele grupo, tenhamos cuidado, porque não existe só um grupo sério, existem muitos grupos sérios espalhados por aí. E se for verdade, se for para o bem da humanidade, virá em outros também, instituições, em outros agrupamentos. Dentro do Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, tem a conhecida escala espírita. E dentro do nosso assunto, começando ali pela 10ª classe dos espíritos impuros, a 9ª classe dos espíritos levianos, vamos à 7ª, os chamados espíritos pseudo-sábios. Esses espíritos, o que eles representam? Quais são suas características? São espíritos que têm uma elevação, já alcançaram algum conhecimento, mas por muitas das vezes eles demonstram ter muito mais conhecimento do que na verdade têm. Uma característica que me fez lembrar que agora que a espiritualidade também disse a Kardec, dentro da identidade dos espíritos, os espíritos pseudo-sábios, eles, os enganadores, eles respondem a tudo. Os espíritos superiores não. O espírito superior ele pode muito bem chegar numa reunião mediúnica ao ser indagado por determinado assunto e ele dizer assim: esse assunto eu não conheço bem. E qual o problema? Ele não é perfeito ainda, ele está em evolução. Agora o pseudo-sábio não, ele fala de qualquer jeito, ele responde a tudo, porque ele não tem responsabilidade nenhuma com a verdade, ele quer enganar. Então ele fala, conhecimentos são bastante extensos, mas creem saber muito mais do que sabem em realidade. Tendo alcançado algum progresso em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério que pode enganar sobre as suas capacidades e as suas luzes. Eu acho engraçada essa questão das luzes, que me fez lembrar uma história que um companheiro disse para nós certa vez, que na casa espírita dele, os espíritos superiores que lá comunicavam sempre chegavam dizendo assim: minha luz está presente. Imagine, meus irmãos, um espírito chegar e falar para aquela comunidade que as luzes deles estavam ali presente. Vamos pegar o exemplo de humildade da maior luz que já pisou na terra, quando encarnado, está no meio de nós em espírito, Jesus. Jesus, quando foi chamado de bom, não aceitou ser chamado de bom. Como eu posso chegar e logo de início falar que a minha luz está presente? Porque a gente nota, meus irmãos, que trocando uma experiência aqui e acolá, as revelações que são dadas às vezes por aí não são difíceis de serem decifradas. Eles deixam logo um rastro de inferioridade. Não são difíceis como aquelas comunicações que Kardec analisou em dissertações espíritas e também em comunicações apócrifas, e entre outras que estão na revista espírita.
Aí está uma figurazinha, né? Palavra de Jesus: cuidado com os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Chico, durante a sua trajetória mediúnica, teve um grande companheiro que o auxiliou muito no campo mediúnico. O Chico amava ele muito. E esse companheiro tinha uma grande faculdade mediúnica e um grande conhecimento de doutrina espírita. Aliás, eu até citei uma obra que, na minha opinião, talvez seja o maior tratado de ciência e espiritualidade dentro do movimento espírita, que se chama O Evolução em Dois Mundos. E ele dividiu a responsabilidade da psicografia com o Chico naquela obra. O espírito que ditou foi André Luiz. Aquele companheiro, a certa altura da sua trajetória, se sentiu tão grande, tão importante, que se perdeu totalmente na fascinação, chegando a um ponto de, há pouco tempo atrás, ele se desvinculou da doutrina espírita há aproximadamente talvez 30 anos, se eu não estou enganado, fundou uma escola científica e que fala sobre a questão da projeção astral e tal, lá em Foz do Iguaçu. E um certo dia ele disse que se afastou do espiritismo quando o espiritismo, ele percebeu que o grande erro de Kardec foi trazer Jesus para o espiritismo. Trazer Jesus para o espiritismo foi o maior erro de Kardec. A que ponto chega uma pessoa com uma grande sabedoria e com uma grande faculdade mediúnica? Serve de alerta para nós. No livro também dos médios, Influência Moral dos Médios, Erasto termina o capítulo com esses 3 parágrafos fundamentais para a noite de hoje, para o entendimento da noite de hoje. Olha o que ele diz, meus irmãos: na dúvida abstente, diz um dos vossos antigos provérbios, não admitais, pois, o que não for para vós de evidência inegável. Ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o consenso reprovam, rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única teoria falsa. Por quê? A verdade, por ser verdade, jamais deteremos ela. Quando Jesus lançou a boa nova, aos 30 anos de idade, aos corações aflitos, seus discípulos, seus apóstolos diretos, continuaram o trabalho, os discípulos também pós-desencarne. Porém, vieram depois vários enxertos, uma doutrina se une com a outra se une com a outra, interesses políticos aqui, culturais, alteraram a nascente da Boa Nova. Passaram-se anos, décadas, centenas de anos, milênios, vieram homens missionários para tentar resgatar da fonte o cristianismo. Talvez os maiores foi Francisco de Assis com essa missão. Antes dele veio Ian Hus, uma das encarnações de Kardec, lá na Tchecoslováquia, foi queimado vivo na Praça de Praga. Veio Martinho Lutero e no século XVIII, meados, veio uma doutrina espírita. Não conseguiram apagar a verdade. A verdade, se veio uma dúvida, repare que nosso lar, no início, quando foi publicado, metade, talvez mais da metade do movimento espírita achou que o Chico estava delirando, achou que o Chico estava fascinado, porque era fantasioso demais a visão da época. Ivone Pereira do Amaral levou quase, acho que 18 anos para publicar o livro Memória do Suicida, que foi ditado pelo Camilo Castelo Branco, porque ela sentia que o movimento não estava ainda capaz de perceber as verdades que eram ditadas por aquele amigo espiritual. Mas o momento da verdade chega mais tarde, mais cedo ou mais tarde. Agora, se for, meus irmãos, um engano, aí destrói todo o planejamento, destrói todo o edifício. Aí levaremos tanto e tanto tempo para resgatar o que já estava pronto. Por isso, o cuidado que devemos ter. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos. Repare que João, o maior médium de Jesus, sem dúvida,
teve o cuidado ali de anotar, fala do Cristo no plural. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, ou seja, não somos nós ajudados, amparados através do fenômeno mediúnico por um único espírito, e sim por vários espíritos. Não sabemos nem o número de todos os espíritos que vierem encontrarem uma relação fluídica, que tiverem um motivo por estarem ali, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos falsos profetas que se levantarão no mundo. João Epístola, a Epístola 1, capítulo 4. Essa colocação de Kardec que está no livro dos médiuns é muito importante para nós na noite de hoje, para a nossa reflexão. Antes, meus irmãos, de entrar nessa fala de Kardec, eu me lembrei de uma história. Um certo dia, um expositor espírita lá de Itaperuna, amigo nosso, chegou para mim e falou assim: Leandro, eu fui fazer palestra numa casa e criei uma afinidade com um grupo dirigente da casa, que é dirigente mediúnico. Disse para mim, porque ele tem uma faculdade mediúnica bastante interessante, esse jovem, e ele foi convidado a participar da reunião mediúnica neste centro. E assim ele estava lá 6 meses, só que ele não continuou, porque ele não aguentava ver o dirigente da reunião. Começava a reunião, 8 horas. Aí chegava no momento da reunião, toda aquela abertura, leitura de página, prece, momento ali de vibração, a leitura às vezes do Evangelho. No momento em que era dedicado ao intercâmbio com os amigos espirituais, se passasse 2 minutos, ele ficava assim: meus irmãos, o tempo está passando. Será que os amigos espirituais vão comunicar, vão utilizar um dos nossos médios aí na noite de hoje? Aí 3 minutos passavam. Meus irmãos, tem espírito sofredor aqui no centro, ó, se tem. Será que o irmão não está sentindo um espírito sofredor querendo utilizar a sua mediunidade? Passaram 10 minutos, ele começava a ficar nervoso. Mas meus irmãos, pelo amor de Deus, a espiritualidade está aqui, está em todo lugar. Será possível que não vai ter uma comunicação na noite de hoje? Se chegasse faltando 10 minutos para terminar a reunião, se bobeasse, ele socava a mesa. Aí ele disse para mim: Leandro, não deu para continuar. Aí, um mês depois, eu fui convidado para fazer um estudo lá. Levei o trabalho voltado para a reunião mediúnica. Isso tem 8 anos. Foi a última vez que eu fui convidado para falar naquele centro. Ele não aceitou. Não sei se continua fazendo a reunião desse jeito. Mas existem, meus irmãos, existem reuniões em que o diretor da reunião pressiona o médium. De qualquer jeito tem que ter comunicação. Mas, meus irmãos, pode acontecer de uma reunião mediúnica não ter comunicação. E daí? Os espíritos estão ali? Estão, sofredores e instrutores. Os instrutores testando nossa fé. E os sofredores, às vezes não estão em condições. Pode acontecer. Mas vamos a Kardec. E abordando a necessidade imperiosa da análise crítica das comunicações dos espíritos, Kardec alerta. Reconhece a qualidade dos espíritos pela sua linguagem. As dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições, respira sabedoria. A benevolência, a modéstia e a moral mais pura. É concisa e sem palavras inúteis. Nos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias, muitas palavras, pouquíssimo conteúdo. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à ação moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial, simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, de presunção ou de arrogância, são sinais incontestáveis de inferioridade dos espíritos. Nós vamos, meus irmãos, pular essa parte, porque mais ou menos ele tem a ver com essa parte que nós lemos, porque eu quero passar um recadinho do Leon Denis, que está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e rapidamente contar uma historinha para fechar, só faltam 14 minutos. Neste livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu recomendo o estudo, a leitura a todos os companheiros presentes, para aqueles que não conhecem a obra, Leon Denis começa
esse livro com um capítulo chamado Critérios da Doutrina Espírita. E tem este parágrafo onde ele diz que, segundo algumas experiências que ele teve, olha o que ele fala: vamos pegar a linguagem que Kardec diz, que denuncia a superioridade e inferioridade do espírito, e pegar o que Leon Denis diz ali. Podemos julgar as mensagens mediúnicas principalmente pelos seus efeitos moralizadores, que inúmeras vezes têm melhorado muito o caráter e purificado a consciência das pessoas. Esse é o critério mais seguro, ou seja, coerente com o que Kardec acabou de falar. Em nossas relações com os espíritos existem também sinais de reconhecimento para distinguir os bons dos atrasados, porque convenhamos, meus irmãos, a linguagem por si só não basta. Às vezes o pseudo-sábio, o mistificador, traz meias verdades superficiais e por debaixo das meias verdades um quinhão de dúzia de mentiras, de falsidades. Em nossas relações com os espíritos, aí eu já falei, os sensitivos reconhecem facilmente a natureza dos fluidos. Isso eu acho fundamental. Sutis e agradáveis nos bons, violentos, glaciais e difíceis de suportar nos maus. Meus irmãos, a linguagem ele pode até enganar. Agora, o fluido, não tem como o espírito inferior chegar numa reunião mediúnica e trazer para todos, porque pode ter um ou dois ali que se encontram em processo de fascinação. Existem também casos de todo o agrupamento que faz parte daquela reunião estarem passando por um problema de fascinação, mas é muito mais difícil. Mas como um, dois ou três, se estamos numa reunião, a sensação é de leveza, de bem-estar. Opa, a reunião hoje eu senti Jesus me pegar no colo. As coisas mais belas da vida me passaram na mente. Ó, meus irmãos, os espíritos inferiores não têm capacidade de transmitir isso para a nossa sensibilidade. Agora, a reunião pesada, arrastada, a reunião parece que durou 5 horas, todo mundo saiu dali desgastado. É sinal que a presença não era das mais agradáveis. O médium pode sentir o desgaste dependendo do espírito sofredor que utilizar o seu veículo através da sua mediunidade. Mas todo o grupo, porque também se o médium, o espírito, traz o desgaste, o trabalho no bem, o amparo dos benfeitores trazem a leveza, a sutileza, o bem-estar. Leon Denis vai à frente, diz assim: um de nossos médios sempre anunciava com antecipação a chegada do Espírito Azul. O que quer dizer Espírito Azul? A aura do Espírito. O Livro dos Espíritos fala sobre isso, que se revelava por vibrações harmoniosas e de radiações brilhantes. Há alguns que se distinguem pelo odor, até isso Leon Denis teve experiência. O que é percebido por alguns médios, delicados e suaves em alguns, esses odores são repugnantes em outros. Lembremos de quem? Qual é o cheiro de Sheila? Rosa. O cheiro de rosa é ruim? Não. Sentimos nos campos elíseos, né? Aquele cheiro maravilhoso de rosa. O cheiro que alguns espíritos trazem no ambiente é agradável aos espíritos superiores. Os espíritos inferiores, ao contrário. A elevação de um espírito se mede pela pureza de seus fluidos, pela beleza de sua forma e de sua linguagem. Para nós terminarmos, meus irmãos, os slides acabaram. E eu esqueci de pegar o livro que está aqui dentro da bolsa. Vocês me dão licença. Eu lembrei de você quando eu passei ali na volta da areia. Que bom que você está no meio de nós. Você é muito querido. Passou lá para te convidar. Passei lá, lembrei daquele dia que nós estivemos na sua casa. Neste livro, meus irmãos, Contos desta e de Outra Vida, ditado pelo espírito Humberto de Campos, aqui está como irmão X, e foi psicografado pelo nosso amigo, hoje em espírito,
Francisco Cândido Xavier, tem uma história que é lição para todos nós, seja médico, seja trabalhador, seja dirigente, seja orador, seja frequentador, para todos nós é lição. Esse livro, o Contos e Apólogos, tem lições maravilhosas para nós que estamos na caminhada. Diário de um Médico é o capítulo 18. Humberto de Campos chega com a sua equipe em um quarto e encontra um companheiro já em processo de desencarnação. O seu nome, Alfredo Lúcio. Alfredo Lúcio estava ao seu lado, na cabeceira de sua cama, um diário, e ali, com as páginas tanto quanto amareladas, tinha algumas anotações sobre sua vida. Humberto de Campos começou a ler o que estava escrito no diário. E começava no dia 22 de outubro, em uma casa espírita chamada Vicente de Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, onde ele, ainda não espiritista, abraça a doutrina depois de ouvir, de ver, de sentir uma comunicação psicofônica através de um médium. Quem era o espírito? A sua mãe, que ele julgava morta. Aquele fenômeno acabara de matar a morte de sua mãe. E a mãe dizia para ele, não só que a morte não existia, mas que ele tinha uma grande missão na terra. Ele era portador de uma grande faculdade mediúnica. E ele, em lágrimas, em prantos, disse para a mãe, porque ele muito amava: mãe, a partir de hoje eu abraço essa fé e vou me entregar de corpo e alma ao trabalho no bem. Isso é mais ou menos parecido conosco. Quase todos nós viemos pelos canais da dor, do sofrimento, da desilusão. Aí, quando encontramos um canal de consolo, de esperança na doutrina, falamos assim: eu, a partir de hoje, eu vou me entregar ao trabalho. E por mudar de vibração, de ambiente, de companheiros, sinto uma elevação, uma sensação de bem-estar, e já começo a me desligar lentamente dos compromissos que eu assumi, porque o sofrimento, que é o nosso grande amigo, esse grande instrumento que nos arrasta ao bem, deu uma aliviada e nós achamos que a vida está muito boa. E aí, meus irmãos, no dia 22 de outubro, no dia 23, o dia seguinte que ele recebeu a comunicação da mãe, que ele era um grande médium, ele começou uma psicografia em uma casa de um amigo, numa sessão mediúnica. Sem conhecer a doutrina espírita, ele já começou a psicografar. Ele recebeu uma comunicação a certa altura de um espírito chamado Dona Amélia Hartley Antunes Maciel, a baronesa de Três Serras, que foi amiga de sua mãe na época quando jovem, que alertou: meu filho, em matéria de mediunidade é preciso ter serviço no bem e discernimento. Sim, baronesa, eu vou me entregar ao estudo e ao trabalho do bem. Segue viagem. Outro dia ele encontrou com companheiros de uma outra sessão. Ali eles falaram sobre os problemas que afligem a sociedade, os vícios, os flagelos, as doenças, e ele cada vez mais se sentindo ferramenta útil para levar consolo aos corações. Vou me entregar a essa tarefa, e nada de estudar doutrina e nada de praticar caridade. Porque, meus irmãos, não basta conhecimento só. Porque se nós tivermos o conhecimento sem o respaldo do trabalho no bem, seremos como um edifício construído sobre a areia movediça. Uma hora para outra, o sopro de uma influenciação, por menor que seja, o edifício tomba. Agora, quando nós praticamos o bem, a reforma íntima, saímos da vida só olhando para o umbigo e vamos socorrer os outros, trazemos uma infinidade de companheiros para o nosso convívio, que nos auxilia, nos orienta e nos protege. A certa altura ele encontrou um companheiro chamado Leopoldo Sirner, que já sabia que ele tinha psicografado várias páginas, e disse para ele: meu filho, você está ludibriado, você precisa trabalhar sua mediunidade, você está acelerando o processo de desenvolvimento mediúnico sem base de conhecimento mediúnico. E ele começou a ficar com raiva dos companheiros que começaram a dar essas orientações. O presidente da casa fez a mesma colocação, e o que ele fez? Rompeu com o centro espírita.
Rompeu com o centro espírita no mesmo momento em que um espírito pseudo-sábio, que se intitulava Filon da Grécia, ele pensou: opa, espírito grego, com certeza de grande sabedoria, e a vaidade dele foi nas alturas. Isso acontece muito. Aí o trabalhador fica assim: esse centro espírita é pequeno demais para mim, eu estou lá na frente, o centro espírita está lá atrás. Aí chega a certa altura, essa doutrina está pequena demais para mim, eu vou psicografar romances, eu vou psicografar manuais aí, que não tem vínculo com essa doutrina, que essa doutrina está atrasada há 162 anos. E segue a doutrina segundo o seu modo, segundo o seu entendimento. E ele, meus irmãos, de uma noite para o dia, já tinha feito 2 livros, um romance e um outro livro, que acho que está escrito aqui, deixa eu ver aqui, mas se não tiver não tem problema não achei. Seguimos viagem. Ele apresenta depois 4 livros psicografados em uma fração de dias para um companheiro conhecido de todos nós, Guilom Ribeiro, que na época era presidente da FEB. O Guilom Ribeiro deu a orientação a ele: meu filho, você precisa ter mais cuidado, estão usando você. Ele ficou irado com Guilom Ribeiro. Outra oportunidade ele encontrou com o bondoso Inácio Bittencourt, que deu a mesma orientação a ele, e ele resolveu romper de vez. Não só já tinha rompido com o centro, rompeu com o movimento espírita e também rompeu com a mediunidade. Parou de psicografar. Ele falou que não aguentava mais. As pessoas achavam que ele era criança. Nesse momento, Nota Herculano Pires, Humberto de Campos, que a tinta até então nas páginas amareladas estavam quase que desbotando, eram tintas antigas. Ele ficou 36 anos sem anotar no diário, foi o tempo que ele se afastou da doutrina do serviço mediúnico. De repente, na página seguinte, surgem tintas novas, e nesse momento, olha o que ele escreve. Já em 1959, ele escreve assim no diário: ó amado Jesus, quero abraçar agora a luz da mediunidade que desertei há mais de 30 anos. Quero cumprir a minha tarefa, Senhor. Perdoe-me o tempo perdido, dai-me algum tempo mais. Isso é tão íntimo de cada um de nós. Deus nos dá um fanal de oportunidade de trabalho, e nós ficamos às vezes na ilusão, um pouco de verdade, muita ilusão, muito materialismo, muito apego à vida terrena, pouco serviço no bem, pouco aproveitamento, quando descobrimos um diagnóstico terminal. Isso aconteceu várias vezes na minha família. Não eram pessoas como nós, como eu, pessoas que não eram tão boas só para fazer o bem, que somos nós, características do Espírito Perfeito, e não eram tão ruins só para fazer o mal, estavam ali na neutralidade. No momento que a doença estava anunciando a chegada ao mundo espiritual, é o que mais a gente ouvia. Quando a gente visita os hospitais, quando somos chamados para fazer às vezes uma vibração para companheiros, o que a gente mais ouve, independente do credo religioso dele, é o que ele mais fala, é o que eu mais peço, Leandro, a Jesus, a Deus, a Filha da Misericórdia, é um pouquinho mais de tempo, porque a consciência começa a ficar mais desperta e cobra mais. As ilusões já ficam em outro campo, já não tem mais valor. Então ele termina falando assim: preciso de mais tempo, mestre, socorre-me, levante minhas forças, prometo servir a verdade durante o resto de minha vida. Quando Humberto de Campos leu esse trecho, olhou para o lado, ele já tinha tombado. A desencarnação já tinha se concretizado. Que sirva de lição para nós. Amemos uns aos outros, respeitemos uns aos outros. Vamos ver nesse instrumento valioso que se chama doutrina espírita uma oportunidade, um canal único porque estamos ligados a ela. Existem outros canais através de outras religiões, através de outras frentes de trabalho, mas já que estamos neste canal, para a nossa felicidade verdadeira, duradoura felicidade. Que Deus os abençoe hoje, agora e sempre. Repito mais uma vez, é muito bom, é muito prazeroso estar no meio de vocês. Quando um dia chegarmos, vamos chegar à felicidade,
sentiremos o que estamos sentindo na noite de hoje, independente do lugar e com as pessoas que estivermos, seremos felizes. Estamos a caminho. Muita paz.